Atenção, editor, esse é o Educação em Debate número 3, sobre trabalho em grupo. 3, 2, 3, 2, 1. Bem-vindo ao Educação em Debate, espaço criado pelo Invoz para discutir temas importantes para educadores e estudantes brasileiros, um podcast que traz conteúdos que conversam com os temas debatidos no Congresso de Educação Invoz. Realizado desde 2019, o evento chega à sua 4ª edição, preocupado em como a formação educacional dos estudantes brasileiros será capaz de torná-los aptos a interagir cada vez mais com a tecnologia, para atuar profissionalmente com ela e em atividades que vão demandar cada vez mais a capacidade de refletir e tomar decisões a partir de dados. Eu sou Rui Gonçalves, jornalista e diretor de cultura do Invoz, e comigo, nos próximos episódios, está a consultora educacional Edna Borges, proprietária da Manacá Educação, e desde 2018 ela trabalha em projetos de formação e desenvolvimento de educadores e estudantes promovidos pelo Instituto Ayrton Senna. Esse terceiro episódio vai falar sobre trabalho em grupo, como a integração permite identificar e resolver problemas. Edna, bem-vinda de volta, e a gente terminou o episódio anterior falando justamente disso, dessa capacidade de reunir os estudantes em grupos e os efeitos que isso traz para esse processo todo de aprendizado. Você estava falando justamente que os professores têm um desafio também, o desafio de estar preparados para o que acontece quando a cabecinha do estudante começa a ser mais criativa e o pensamento crítico estar mais desenvolvido, que são os temas do episódio anterior. E aí, como é que fica a vida dentro de sala de aula? Tem uma coisa interessante aí, Rui, que eu acho que nem sei se é só do professor, mas eu vejo que é bastante do profissional da educação, que é achar que tem que ter resposta para tudo. Então, muitas vezes, quando a gente faz o nosso planejamento, cria, né, tem ali o nosso plano de aula, tem uma sequência de atividades para ser desenvolvidas, a gente se planeja, a gente coloca tudo ali bonitinho, né, e não quer sair daquele planejamento, né, porque ele está todo bonitinho. Até porque, se sair, você fica pensando, será que eu vou ter resposta? Ainda mais num mundo onde os meninos têm isso aqui na mão. Então, como eles têm esse trem aqui na mão, é óbvio que eles estão o tempo todo também buscando informações e estão ali com elas, né? E aí, olha o uso do pensamento crítico para entender, de fato, que nível de informação é essa. Então, muitas vezes, o profissional da educação tem medo de perder esse controle. Então, se eu sigo no planejamento, se eu sigo ali bonitinho, eu, no final da aula, faço a seguinte pergunta: todo mundo entendeu, né? Quando eu faço a pergunta, todo mundo entendeu, né? Eu quero que todo mundo diga o quê? Sim, professora. Entendi, óbvio que eu entendi. E a gente precisa cuidar das perguntas para que esse movimento de fato de integração, de olhar para o todo, de buscar novas possibilidades aconteça. Então, isso é fundamental, olhar para as perguntas que a gente faz. Essas perguntas que a gente faz, elas vão ser capazes de ajudar os meninos a refletirem sobre esse conhecimento que a gente está ali ajudando com que eles processem. Não é transmissão de conhecimento, é desenvolvimento. Então, eu faço a pergunta e muitas vezes eu mudo o jeito da pergunta. Ao invés de perguntar, todo mundo entendeu, né, gente? E aí eles vêm com a resposta automática. Eu posso perguntar, gente, será que eu me fiz ser entendida? Tem algum momento aí, eu estou achando que eu fui confusa, tem algum momento aí que vocês não entenderam que essa informação não chegou? Qual é a dúvida que a gente pode ter aqui? Então, eu ajudo com que eles se coloquem. Quando você muda a forma de perguntar, você não afirma que todo mundo entendeu, né? Portanto, se você diz que não entendeu, você é a exceção, e diz o seguinte: olha, eu posso não ter sido claro em tudo que eu falei. Se eu não ajudei você, se eu não fui efetivamente 100% capaz de passar isso com clareza, me diga onde ficou faltando clareza. E aí passa a ser uma interação um pouco mais natural dizer que não entendeu, né? Exatamente. E aí quebra uma barreira. Porque se a própria professora está dizendo para mim que ela está achando que ela também não foi clara, não tem problema eu levantar a mão e dizer, professora, eu não Que ela entendi. realmente não foi. Exatamente. E que nem ela não foi, talvez eu também não tenha entendido. Talvez ela tenha sido, mas o meu nível de entendimento não tenha sido ali naquele momento. Então, isso é muito importante, né? É o quanto eu dou de liberdade, eu proporciono esse movimento e esse momento para que ele se coloque também, né? E aí, quando a gente está falando de integração, criatividade, e nessa busca, né, para envolver todo mundo dessa comunidade escolar, eu estive no Pará
nesse seminário de educação, e aconteceu um movimento lindo lá, que eu achei muito bacana, né? Um município no interior do Pará, e aí eles têm várias escolas rurais, então muitas escolas rurais, e essas escolas rurais são muito distantes. E aconteceu agora o primeiro seminário de educação. Então, os professores da área urbana se locomoveram até o local e a gente fez, então, esse evento presencial com os professores da área urbana. Os professores da área rural participaram, assim como a proposta do Congresso de Educação desse ano, de forma online. Então, os professores das áreas rurais não perderam, acompanharam, se reuniram nas escolas, mandavam as suas perguntas, as suas interações pelo chat, acompanhavam conosco e a gente conseguiu, de forma criativa, eles conseguiram, né, de forma criativa, trazer todo mundo para essa história, né, e ajudar com que todo mundo participasse. Teve até um momento interessante, Rui, que era assim, vamos colocar o pessoal da área urbana aqui, porque eles estão nos vendo o tempo todo, vamos fazer um movimento contrário? Vamos colocá-los na tela e a gente vê o pessoal. Só que, olha aí a questão, a internet da rede rural não tinha capacidade para a gente fazer esse movimento. Então, qual foi a solução que a gente encontrou? Eles gravaram vários vídeos das escolas rurais onde estavam, e aí a gente teve um momento em que a gente ficou vendo os vídeos deles nos acompanhando. Então, assim, foi muito legal. Eu acho que é isso, o espaço que você abre, o olhar que você tem para, de fato, integrar todo mundo na história. Ou seja, você fez aquilo que você diz que os estudantes precisam fazer, ou seja, a integração do grupo e o entendimento sobre o outro. Quer dizer, quais são as dificuldades que o outro tem e como é que, em grupo, nós resolvemos isso para que todos participem da maneira mais igual possível, apesar das dificuldades. Quando a gente fala do Pará, e a gente fala um município do Pará, não é um município como o município do interior de São Paulo, que de carro, em alguns minutos, você atravessa ele, né? São municípios gigantescos, né? E tem dezenas de quilômetros de um lado ao outro e não tem ligação. Essa que é a verdade. Muitos deles mal têm ligação de um lado para o outro, né? Então, transportar um professor de uma escola rural para a área urbana deve ser um desafio como tirar você do Sudeste e levar para o Pará, né? Quase isso. Pensa, são 70 quilômetros, muitas vezes, de distância. Então, a gente não está falando logo ali, de mineiro. A gente está falando logo ali de verdade mesmo, entendeu? E aí tem uma outra questão, as estradas de terra, né? Então, a gente está falando de um acesso que é longe e que é difícil. E que a gente tem hoje, grande parte do Brasil, com essa realidade, né? Então, o quanto a gente tem esse olhar, não podemos deixar essas pessoas de fora. Como trazemos para esse movimento de integração? Como fazemos para que eles se sintam? E aí tem uma coisa de pertencimento, Rui, que é linda que acontece. Então, esse professor que está na área rural, ele se sente pertencente àquele movimento. Então, quando você ouve, quando você fala da participação dele, quando você traz ele para junto, mesmo que de forma online, ele se sente pertencente a esse processo, né? Que é uma coisa importantíssima na escola. A gente precisa, de fato, estimular esse pertencimento escolar. E você está, de novo, a gente está caindo justamente onde o Congresso quer debater, quer dizer, é o uso da tecnologia. E esse uso da tecnologia que rompeu o problema da distância e que com criatividade e trabalho em grupo foi resolvido para que todos pudessem participar desse encontro, essa é uma prática que tem que ser levada para dentro da sala de aula. Por exemplo, o professor que participou desse encontro lá no Pará vivenciou aquilo que ele precisa estimular dentro da sala de aula, para que esses alunos aprendam a trabalhar em grupo. E o mercado de trabalho, independentemente de onde seja, exige cada vez mais a capacidade de atuação em grupo. Não é de hoje, mas aumentou bastante, né? Tem uma coisa importante, eu acho que a gente falou no começo, vale a pena lembrar de novo. Não é o uso da tecnologia pelo uso da tecnologia. É o uso da tecnologia com uma intenção. Né? Então, qual é a nossa intenção ao trazer, de fato, esse uso dessas ferramentas? Então, quando vem a pandemia, o uso da tecnologia era vital. Então, assim, ou tem, ou a gente está fora, ou a gente não tem como trazer. Então, o que a gente percebe? Não tem como voltar atrás.
essa tecnologia faz parte do nosso dia a dia, já devia estar no nosso dia a dia, e a gente descobriu várias ferramentas que possibilitam, de fato, esse movimento ampliar, né? Mas o que eu preciso olhar agora? Como é que eu consigo manter esse uso através dos dados, das ferramentas que a gente tem, né, dos instrumentos que a gente tem, mas com um olhar de pertencimento. Então, esse professor da área rural, quando ele se sente, de fato, pertencente a esse processo, mesmo estando à distância, quando a formadora de Mato Grosso do Sul me diz, Edna, a gente conseguiu criar um vínculo dentro de um estado como Mato Grosso do Sul, extremamente também, pensa no Mato Grosso do Sul, grande, disperso, mas criamos vínculos entre os nossos formadores nesses nossos encontros virtuais. Então, assim, o uso da tecnologia a tecnologia como uma ferramenta, mas não é a principal, ela é a ferramenta, ela é o meio. O que é o principal? Qual é o nosso objetivo? Como é que a gente mantém os laços? Como é que a gente traz esse sentido de pertencimento, né? Então, assim, quando a gente está num seminário de educação falando sobre isso, é muito importante a gente lembrar que a ferramenta pela ferramenta não vai trazer a solução. Ainda somos nós, seres humanos, capazes de criar criação de vínculos é a nossa base, né? Não tem como. Escola é vínculo. Não adianta eu te dar um carro e construir uma estrada se você não sabe qual é o caminho. Exatamente. E a gente tem, olha que demais, a gente tem componente curricular hoje, cada vez mais nas escolas, como projeto de vida, que já faz parte, né, dos nossos currículos. O projeto de vida, ele faz essa amarração. O projeto de vida é esse componente irradiador para dizer por que eu preciso aprender a matemática, por que eu preciso aprender a língua portuguesa, qual é o sentido disso tudo dentro daquilo que eu quero para a minha vida, né? Então, projetos no plural de vida, seja do educador, seja do estudante, precisam ter esse olhar de para onde eu quero ir, qual é o meu propósito. Eu vi que vocês também vão falar muito de propósito, né? Que é muito importante, assim, qual é o propósito? Por que eu estou aqui de verdade, né? E vou criando caminhos, alternativas, ações, indicadores que me dizem, estou no caminho? Se não estou no caminho, como é que eu vou mudar esse caminho, mas vou chegar? Como diz no filme da Alice, porque senão é igual a Alice para o coelho, lembra? Qual é a saída, né? Para onde é? Ele fala assim, para onde você quer ir? Ela fala assim, não sei. Ele fala, minha amiga, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? E não pode ser assim. Perfeito. Bom, então você já deu a deixa para a gente falar um pouquinho mais sobre o pensamento lógico, que é exatamente isso que a gente vai fazer. Como levantar as hipóteses para buscar as soluções. E esse é o tema do nosso próximo encontro. Até lá. Bora lá.